começar o tempo extra de hoje falando do Furacão. Furacão que, com o apoio da sua torcida, recebeu o Grêmio ontem na Arena e acabou perdendo. Foi a primeira derrota do Furacão na Arena neste Campeonato Brasileiro da Série A. A Monique Vilela conta como foi. Na Arena, um confronto direto. Atlético e Grêmio, próximos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, duelavam pelos 3 pontos. E o time gaúcho, apesar de sofrer a pressão atleticana, foi quem saiu à frente no placar. Cuiabano arriscou o chute e marcou aos 30 minutos. A reação rubro-negra foi imediata e bonita. Assistência de Vitor Bueno na medida para o tapa de qualidade de Vitor Roque, para deixar tudo igual aos 33 minutos. Vem o segundo tempo e aí a reação foi do Grêmio. Muito em cima também da omissão atleticana na bola parada. 2 minutos da etapa final e gol de Bruno, o Vini. 2-1 para o time gaúcho. Aí o Atlético até tentou reagir de novo. Mudanças do técnico Paulo Turra. Time no ataque, mas não deu. A bola não entrou. E a primeira derrota em casa pelo Brasileirão aconteceu. Nós tivemos um volume muito grande de jogo. Nós sabíamos a proposta do nosso adversário. Trabalhamos de um lado, trabalhamos de outro. Colocamos bolas entre linhas. Finalizamos de fora da área, finalizamos dentro da área, tivemos situações claras de gols, fizemos apenas um. E, dentro do que o adversário tinha como proposta de jogo, ele foi eficaz na bola parada dele e um contra-ataque. Pois é, com a derrota, o Furacão caiu para a 12ª colocação. E aí, Marcelo, você que narrou o jogo, né, pela Rádio Banda B, Marcelo, o Irapitã também trabalhando. Aliás, o Irapitã, na verdade, trabalhou no jogo do Paraná, né? Só assistiu do Atlético. Só assistiu do Atlético, mas assistiu o jogo também. Também. E aí, essa derrota do Furacão? Bom, eu particularmente não gostei do comportamento do Atlético de uma forma geral, porque, querendo ou não, enfrentou o misto do Grêmio. Antes que já me mandem mensagem corrigindo aqui, é 11º com 12 pontos. Tá. Eu derrubei o Atlético uma posição. Então, 11º com 12 pontos, né? E por exemplo, quem está no G6 é o Cruzeiro, que tem 13. Então, em termos de classificação, não muda muita coisa para o Atlético. Mas você perder uma longa invencibilidade do jeito que o Atlético perdeu para o mistão do Grêmio, cara, não me satisfez. Eu achei que o Atlético jogou muito pouco para aquilo que a gente imaginava. O Atlético até tentou o domínio do jogo, Osmar, mas isso não foi o bastante para superar o time do Grêmio. Naturalmente, o resultado mostra a derrota. E depois do segundo gol, estranhamente, o Atlético se perde totalmente, né? Toma o 2-1 e o Atlético se perde. E o Paulo Turra coloca 5 jogadores ofensivos, Osmar, então enche de atacante, que também não é a maneira, porque essa bola chegava só na base de bola alçada para a área, cruzada para a área. O Grêmio muito bem fechado, né? Está marcando sempre atrás da linha da bola, que é futebol, não é o anti-futebol. O time está ganhando, por que eles vão abrir o jogo? Não precisava abrir o jogo. Exatamente. E, infelizmente, para mim, o técnico rubro-negro, nessa partida, não soube trabalhar bem o time. E volto a falar aqui, Osmar, que já disse certa vez, eu não entendo como um time que tem um centroavante como o Vitor Roque não tem uma jogada para que essa bola chegue para ele em melhores condições. Né? A jogada de contra-ataque acontece? Agora, quando você está agredindo o adversário, porque está perdendo por 2-1, você não tem o contra-ataque, tem que ter criatividade, aí você tem que ter ou jogadas, como essa, ó. A jogada foi bonita, mas é um contra-ataque, né, Natan? Esse tipo de jogada acontece quando o time está desajustado. Agora, uma zaga bem fechada, o Atlético tem dificuldades, né, Natan? E eu não vejo grandes jogadas, por isso que eu contesto exatamente isso. Por quê? Por que tem que ser só na base da individualidade? Tem dia que não vai dar certo, como não deu nesse jogo. E hoje, convenhamos, não é fácil você enfrentar uma equipe fechada. Seja na Série A, na Série B, na Série C, você enfrentar uma equipe que coloca 5 jogadores atrás, aquela linha de 4 à frente e deixa só um atacante isolado lá no ataque, não é fácil você encontrar o caminho. Você tem que ter
qualidade, mas aí você tem que ter um para um, o drible, uma jogada ensaiada, a bola parada. E eu acho que esses detalhes ainda faltam muito ao Atlético. E concordo, você ter um Vitor Roque com a qualidade que ele tem de finalização, a maioria das jogadas ou é assim num contragolpe, ou é uma jogada que o próprio Vitor Roque cria para ele mesmo. Exatamente, ele tem que fazer. Ele tem que fazer, ele tem que se desvencilhar do marcador, criar a jogada e buscar a finalização. Então, eu acho que nesse ponto ainda tem muito a melhorar a equipe do Atlético, e eu não entendo o que aconteceu, por exemplo, com o Davi Terans. Por quê? Ele caiu de produção? Bom, ele não hora é titular, hora não é. E quando quando entra, não corresponde. Eu não sei o que aconteceu com o futebol do Terans, porque ele tecnicamente... Mas ele não estava bem? Nós não falávamos, Marcelo Ortiz, recentemente, que o Terans era o melhor jogador do elenco? E tecnicamente eu acho que ainda é. Só que por isso que chama a atenção, que falou o Iratã. Ele cai de produção, desde o atletismo especialmente, né, Iratã? E depois daquilo ele perde a posição. E quando ele perde, ele volta nos jogos. Nesse jogo, por exemplo, ele entrou, não fez praticamente nada. Não conseguiu uma jogada. E assim, né? E o que chama a atenção é que eu acho que ele está tão desconfortável com esse momento, que aí ele pega a bola e tenta resolver sozinho, com um arremate de longa distância que não gera nada de positivo para o Atlético. Então ele está tentando encontrar ou reencontrar o seu futebol. Mas o momento dele é ruim. É uma pergunta, porque vocês têm assistido mais os jogos do que eu. Ele está na posição dele? Bom, nesse último jogo não dá nem para dizer isso, Osmar. Que nesse último jogo, você tem uma ideia, terminou o Canóbio jogando com o lateral esquerdo. Então, para ver como estava. Por isso que eu digo, o Turra, claro, foi pro tudo ou nada, mas desajustou o time, foi totalmente desarrumado. Quando ele entra, o Terans, já entra nessa situação do time desajustado. Mas ele joga flutuando entre o meio e o ataque, que é do jeito que ele joga bem. Então, o que o Iratã falou, é da maneira que ele poderia render e não está conseguindo. E não podemos esquecer, né, Osmar, que no ano passado, o Terans, em determinados momentos com o próprio Felipão, ele perde a condição de titular, porque ele não estava conseguindo fazer essa teoricamente dupla função, né, de hora ser o extrema, hora vir para o meio e dar o ritmo de criatividade que o Atlético precisa. Uma reta final do ano, inclusive, então, o Alex Santana ganhou a posição dele, sim, né, um time mais firme. Nas finais ali de Libertadores e Copa do Brasil, em alguns momentos, ele é preterido justamente porque parece que não tem um encaixe. Então, sinceramente, eu não sei o que acontece, eu não sei de que forma ele pode ser resgatado e reencaixado no time, mas o desempenho hoje do Terans está muito abaixo daquilo que ele precisa. 2 detalhes rapidamente, só se me permite, Osmar. Primeiro, coincidência ou não, desde que o Fernandinho saiu, o Atlético não está conseguindo as viradas e não conseguindo uma reação. Então o Fernandinho, aquela história de ser o técnico dentro de campo, para mim acho que está cada vez mais provado isso. Porque aí o time fica desarrumado e dentro de campo o técnico não tem como ter a parada do futsal, né? Ele do vôlei, do basquete. O técnico não tem como ajeitar e não tem ninguém lá dentro para falar para os jogadores isso. Primeiro ponto. E o segundo... eu critiquei, o Iratã criticou, o Osmar já falou, o Canóbio não está rendendo e tal, mas o Canóbio, nesse jogo pelo menos, que terminou jogando com o lateral esquerdo, o que ele se doou em campo, só vontade não adianta, mas se tem 10 Canóbios em campo, não vou nem dizer o goleiro que o Bento foi muito bem, ajuda, né? Podia ser outra coisa, o Canóbio nesse jogo, né? Foi o Uruguai que começou, aquela raça do Uruguai apareceu. E eu nem diria só nesse último jogo, porque nas últimas partidas, quando ele entra bem contra o Inter e depois ele dá a resposta nos outros jogos. Então, é aquela sensação que você tem que o banco fez bem para o Canóbio. O trabalho de recuperação dele foi bem feito e hoje ele está dando resposta. Mas não pode dar resposta com derrota, né? Precisa o Atlético equilibrar essa situação. 2 minutos para falarmos aí do Furacão. O seguinte, quarta-feira, jogo pela Copa do Brasil, o Atlético tem a vantagem, venceu o primeiro jogo por 3-2, vai enfrentar o Botafogo e depois enfrenta o Botafogo daí na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Dá para esperar a classificação na Copa do Brasil? Dá. O Atlético, assim, por mais que tenha oscilado novamente nestas últimas partidas, o Atlético tem a vantagem. O empate é do Atlético, o Botafogo é líder da competição, mas, como a gente destacou, não tem uma equipe sensacional, recheada de craques. Muito pelo contrário, é uma equipe de operários, é uma equipe brigadora, uma equipe aguerrida. O Atlético tem que igualar nessa combatividade, porque tem a vantagem. Se perde por 1-0, ainda tem a decisão por pênaltis. Então, a vantagem é toda do Atlético.
Dá para encarar, trazer essa classificação então, Marcelo? Eu acho que dá para trazer, Osmar, você perguntou se dá para encarar, né? Eu acho que dá para trazer a classificação se encarar o Botafogo. Isso que o capitão falou é uma vantagem, é apenas um gol, mas é uma vantagem porque mostrou um equilíbrio muito grande entre os times, em que pese o Botafogo ser líder, concordo, capitão, são equipes muito parecidas, bem equilibradas, porém, se não conseguir colocar o seu futebol em prática, Osmar, vai ser ataque contra a defesa do jogo inteiro, daí não suporta. Então vai ter que mostrar suas garras, vai ter que jogar um pouco mais do que tem jogado nessas últimas 2 partidas.